Bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Estamos juntos para buscar ao Senhor e vamos ficar juntos pelos próximos 30 minutos. Vamos falar com Deus, adentrar diante da sua presença, porque sabemos que Ele vai ouvir e atender as nossas orações. Hoje, o Senhor tem resposta para a sua petição. Apresenta os seus pedidos diante dele, coloca diante dele a sua necessidade, a aflição que você está vivendo, a angústia que se levantou contra você, a ameaça que está se levantando contra a sua vida, e vamos juntos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos apresentar diante daquele que pode ouvir as nossas orações, daquele que pode responder às nossas orações, do Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Se Ele criou os céus, criou a terra, criou a mim e a você, Ele também pode criar uma saída, uma solução para esse problema. E você que também já recebeu os seus testemunhos, aquilo que o Senhor já começou a responder, a bênção e a saída que Ele já abriu para você, deixe aqui o seu testemunho, escreva como o Senhor me deu um testemunho, eu também já escrevi o meu testemunho na oração da madrugada. Então deixe você também o seu testemunho quando o Senhor responde, Ele faz algo poderoso na sua vida, e você conta, isso é uma força para o outro que também está passando por uma tribulação, que também está vivendo talvez até algo semelhante ao que você recebeu do Senhor, e isso fortalece a fé do nosso irmão. O Senhor nos chamou para nós sermos testemunhas. Testemunha é aquele que testemunhou na sua vida o poder de Deus. Então ele conta. A testemunha, ela não fica com aquilo só para ela, ela é chamada diante do tribunal para falar aquilo que ela viu. Então fale, conte, não pense que é pequeno, porque aquilo que Deus fez na sua vida é grandioso e pode ajudar a vida do outro também. Pode não, ajuda a vida do outro. E juntos agora vamos falar com Deus. Creia, creia. Todo aquele que se aproxima diante do Senhor é necessário crer que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. Você não está falando sozinho, você não está falando palavras ao vento, você está falando com o Senhor. Creia, diga: eu recebo todo o bem do Senhor. Eu não aceito na minha mente uma mente de gente sofredora. Não aceito o que a religião ensina, que o Senhor fez a vir nessa terra viver sofrendo. Isso não é minha Bíblia. Pelo contrário, o Senhor tomou sobre Ele todas as nossas. Se Ele quisesse que nós carregássemos alguma dor, Ele não teria pegado todas as dores para si. Ele teria deixado algumas que seria a nossa incumbência carregar. Mas não foi isso que Ele fez. Ele carregou sobre Ele todas as nossas dores. Para quê? Para que nós tivéssemos uma vida completa na presença do Senhor. E toda aflição que se levanta contra nós, porque a palavra diz que muitas são as aflições do justo, são aflições que se levantam para intimidar a nossa vida com Deus, para questionar a nossa fé. O inimigo vem contra a palavra que está depositada em nós, porque o inimigo batalha a fim de que nós duvidemos do Senhor. Mas a Bíblia diz que todas as aflições o justo vence. Então, nós vamos vencer, nós vamos com Deus receber aquilo que Ele tem para nós, que é bênçãos. O Senhor resguardou para nós uma vida de bênçãos, de vitória, de testemunho, e o Senhor vai agir em seu favor. Então, diga com toda a sua força: eu recebo o bem do Senhor para minha vida, e não aceito o engano de viver uma vida de derrota. Não aceito o engano de viver uma vida de sofrimento. Eu não aceito nenhum mal sobre a minha vida. Eu recebo todo o bem do Senhor. Quando a mentalidade é uma mentalidade de derrota, uma mentalidade escrava, nós ficamos impedidos de pensar como o Espírito do Senhor. O Espírito
Espírito do Senhor, o Espírito da coisa. Quando você olha alguma coisa e fala assim, entendi o Espírito da coisa. O Espírito do Senhor é um Espírito de salvação, de perdão, de vitória, de bênção. É um espírito de resposta, é um espírito de amor, de aceitação, de aconchego, é um espírito de paz, é um espírito de alegria. E é isso que Deus tem para você e para mim. Então, todo que se aproxima do Senhor, como nós aqui, nesse momento, nessa hora da madrugada, nós nos aproximamos do Senhor. Então, nós crendo, se estivermos crendo, Ele é o nosso galardoador. Ele ouve e responde. Vamos orar. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor pastoreia a minha alma, quando o Senhor toma as decisões e eu obedeço ao Senhor, nada me faltará. Mas quando eu tenho uma vida que eu mesmo tomo as decisões, aquela vida em que eu mesmo faço as minhas vontades, então o texto não está dizendo isso, ele está dizendo que é para quem faz do Senhor o seu pastor. Pastor é aquele que guia, pastor é aquele que cuida. Então, quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Inclusive o texto original, a palavra que diz lá, a ideia do hebraico é que Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. E aonde Ele está, não tem falta de nada. Aonde tem a presença do Senhor, o Criador de todas as coisas, não tem falta de nada. E se Ele está pastoreando a minha vida, se Ele está dirigindo a minha vida, então eu também não terei falta de nada. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada eu terei falta, porque eu tenho o Senhor e o Senhor é completo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, os pastos verdejantes da palavra do Senhor, da paz da minha alma, da segurança da minha alma, do meu caráter bem construído, da minha vida diante de Deus, da minha comunhão com o Senhor. São os pastos verdejantes que Ele mesmo me conduz, é Ele que me faz repousar, Ele que me leva para junto das águas. Olha aqui, Ele é meu pastor. Ele que me conduz e na condução dele, na obediência à voz dele, eu encontro descanso. Refrigera a minha alma refrigerada no Senhor é uma alma que recebeu o perdão. É uma alma que tem paz com Deus. É uma alma que não tem nada a esconder. É uma alma em sinceridade pura diante do Senhor, desnuda diante do Senhor. Uma pessoa que não precisa gastar nenhum milímetro de energia em esconder nada. Não precisa gastar nada de tempo para elaborar como que vai sair daquele problema que ela mesma criou, como que vai enganar, como que vai continuar com aquele plano sem ser descoberto. Não, é uma alma que está desnuda na presença do Senhor. É uma alma refrigerada, perdoada. Como é bom receber o perdão dos pecados. Como é bom quando o Senhor chegou ao nosso encontro e perdoou os nossos pecados. Em Atos, capítulo 1, diz que os discípulos estavam orando, buscando ao Senhor, falando com Deus, e o Espírito Santo veio sobre eles. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles passaram a pensar de maneira diferente. E eles começaram a ouvir o que eles fizeram contra o Senhor. O apóstolo se levantou e começou a dizer o que eles fizeram contra o Senhor. E eles perguntaram: e agora? O que nós vamos fazer? Nós pecamos. Nós estamos diante de um Deus agora que trouxe a salvação para nós, mas nós crucificamos ao Senhor. E a resposta foi: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E eles aceitaram essa palavra e tiveram a alma refrigerada. A palavra diz: a fim de que a presença
do Senhor venha em tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que foi designado para vocês. Quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós nos arrependemos e queremos uma vida consertada na presença do Senhor, é isso que Ele tem, refrigério. Refrigério para a nossa alma. E é isso que o versículo está dizendo, refrigera a minha alma. Perdão para os meus pecados, uma vida diante do meu Deus, para que a minha vida agora seja uma vida de paz. Aonde mais eu poderia encontrar essa mensagem, meu Deus? Que terapia poderia me trazer esse tipo de refrigério? Que viagem poderia me trazer esse tipo de refrigério? Que bem material poderia me proporcionar esse refrigério? Aonde que eu poderia encontrar esse tipo de refrigério na minha alma? Em nenhum outro lugar. É apenas no Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Foi isso que o Pedro disse para o Senhor: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, então nós vamos permanecer. Nós vamos até o fim, nós vamos vencer todas as afrontas, nós vamos ver o poder do Senhor agir em nosso favor, vamos conhecer o braço e a mão do Senhor nos guiando e nos protegendo como nosso bom pastor. Porque esse refrigério da alma não há em nenhum outro lugar, só no Senhor. O Senhor refrigera minha alma. Muito obrigado, meu Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor me conduz, Ele é o meu guia, Ele é o meu norte, Ele é minha bússola. É Ele quem sabe das decisões mais acertadas, é Ele quem me instrui no que fazer. E diante do Senhor eu me coloco, meu Pai. Diante do Senhor nós estamos, meu Deus, para aprender a tomar as decisões corretas, para saber o que fazer. Quando os apóstolos foram procurar um novo integrante no lugar do Judas, foi isso que eles fizeram. É o que o texto diz aqui em Atos, revela-nos, Senhor. Atos 1, versículo 23. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela qual desses dois nós devemos escolher. Em oração eles disseram isso. Qual nós devemos trazer para preencher neste ministério apostolado do qual Judas se desviou? Então, todas as decisões que nós formos tomar, é assim que nós temos que fazer. Revela-me, Senhor, qual é a tua vontade. Mostra-me, meu Pai. Eu estou pendendo para fazer A e B. Eu não sei se o A é melhor ou se o B é melhor. Qual eu devo escolher? O que eu devo fazer? Então é isso que o Senhor faz. Guia-me pelas veredas da justiça. Tudo que é de justo vem do Senhor. Não existe justiça longe do Senhor. E o Senhor me guia, porque eu busco a presença do Senhor. O Senhor te guia, Ele ouve todo aquele que vem até a presença dEle. E Ele mostrou para os apóstolos qual deveria ser o que iria ocupar o lugar do Judas. Ele vai mostrar para mim e para você também. O que nós devemos tomar de decisão? E às vezes a nossa alma está querendo algo, está pendendo para algo que não é o melhor. E a voz do Senhor diz para você, para mim, olha, a melhor decisão é a A. Mas a nossa alma está pendendo para B. E aí o Senhor Jesus disse, aprenda a crucificar a sua alma, a sua vontade, a deixar a sua vontade no meu altar, para tomar as melhores decisões. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O humilde recebe a instrução e a coloca em prática. E é isso que o Senhor faz. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não preciso temer mal algum. Mesmo que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor é comigo. Ainda que existam ameaças, ainda que
todas as coisas ao meu redor digam: olha, você não vai conseguir. Isso que você escolheu não vai dar certo. Você ainda insiste em acreditar que Deus é poderoso. Você ainda insiste em esperar esse livramento do Senhor. Ainda que tudo ao nosso redor, tudo seja como uma sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. E nós não tememos porque o Todo-Poderoso Senhor está conosco. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. Nós não precisamos temer mal algum. Não precisamos temer a fúria do inimigo, as impossibilidades da frente, as nossas próprias inquietações. Não precisamos temer nada, porque o Senhor está comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Toda injustiça que foi feita contra a sua vida, toda injustiça que foi feita contra a nossa vida, o Senhor é poderoso para preparar uma mesa, meu Deus, um acerto de contas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, para que os meus adversários vejam, para que os meus adversários que se levantaram contra mim sejam envergonhados. E não são pessoas que são envergonhadas, são os espíritos malignos que usaram essas pessoas. São as circunstâncias que eles montaram para que a nossa vida fosse injustiçada, para que nós recebêssemos injustiça, para que nós vivêssemos um cálice que nós não plantamos, para que a injustiça reinasse por aquele momento na nossa vida. E todas as injustiças, o Senhor prepara uma mesa. E essa mesa é uma mesa de acerto de contas. É uma mesa onde todas as coisas vêm às claras, a justiça enfim triunfa. Quando o Senhor é o nosso pastor, meu Deus, o Senhor nos leva a sermos justiçados, porque a justiça é o próprio Senhor. O Senhor não tolera injustiças. O Senhor não deixa os seus filhos abandonados. Então, quando vivemos momentos que nós nem entendíamos por que estávamos passando por aquilo, o Senhor anota, o Senhor deixa tudo registrado e no tempo certo o Senhor prepara a justiça. E o Senhor ainda tem uma promessa poderosa que diz: no lugar da tua vergonha, no lugar onde você sofreu injustamente, você vai ter dupla honra. Uma pessoa tem a honra daquilo que ela faz. Um soldado, meu Deus, quando vai para a batalha, Senhor, ele tem a honra daquilo que ele realizou. Mas quando nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor e recebemos uma injustiça, o Senhor não dá apenas a honra de estarmos certos, de estarmos inocentes naquela situação. O Senhor também nos dá uma dupla honra. Oh, meu Deus, nunca perdemos por te servir, nunca ficamos no prejuízo por te servir, pelo contrário, o Senhor nos tira do prejuízo, porque quando nós chegamos até o Senhor, a nossa vida estava perdida, a nossa vida estava condenada a uma eternidade longe do Senhor, e o que o Senhor propõe é o perdão dos nossos pecados. O Senhor chega até nós, ó Deus, trazendo a maior oferta que um ser humano pode receber, o maior presente, o mais precioso. O Senhor nos oferece o perdão para que nós tenhamos a nossa vida, depois que passarmos por essa terra, sairmos do corpo na eternidade adiante, que começa agora e vai eternidade adiante. O Senhor nos deu o perdão para podermos viver perto do Senhor, para termos uma eternidade salvos da condenação, salvos da ira do Senhor contra o pecado, porque o Senhor é irado contra o pecado e todo aquele que se detém no pecado recebe a ira do Senhor. Mas o Senhor ama o pecador, o Senhor nos quer na tua presença e nós estamos aqui, meu Deus, diante de ti, ó Pai,
sabendo que o Senhor, ó Pai, nos tem reservado para nós uma dupla honra. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh Pai, a unção do Senhor está sobre nós. Essa é a unção que nos capacita. Essa é a unção, ó Deus, que faz com que todas as nossas fraquezas sejam transformadas em força. A unção do Senhor quebra o jugo. A unção do Senhor nos transforma em poderosos guerreiros. A unção do Senhor faz com que a nossa vida de derrota passe a ser vitoriosa. Faz com que as nossas tudo aquilo que nós vivemos que não é bom seja transformado em bom, porque a unção do Senhor sobre nós é que faz a diferença. Quando o Senhor derrama essa unção grandiosa, as nossas palavras são palavras abençoadoras. A nossa vida é uma vida que por onde chega, onde pisa a planta dos pés, o Senhor dá vitória, porque é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, é a unção do Senhor derramada sobre a nossa vida. E o nosso cálice, a nossa porção é transbordante como tudo do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus de abundância, o Senhor é um Deus grandioso e tudo que o Senhor faz é transbordante, é abençoador, não cabe em nós. O Senhor derrama sobre nós uma bênção recalcada, transbordante, generosa, porque a porção que vem do Senhor é como o Senhor. O Senhor é assim, o Senhor é generoso, o Senhor dá, o Senhor não retém, o Senhor é grande em abençoar, o Senhor é grandioso em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre a nossa vida. Então o Senhor tem essa porção. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque o nosso cálice, aquela parte que cabe a nós, o Senhor faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, porque o Senhor, ó Deus, mudou a nossa sorte. A resposta do Senhor para a nossa vida nessa madrugada é uma mudança de sorte. O Senhor trouxe para nós dias de vitória, dias de plantio e colheita. Então, tudo o que nós começamos a plantar na presença do Senhor, toda semente de bondade, de generosidade, de perdão, de paciência, de amor, nós começamos também a colher. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu vou ser bondoso e receber bondade. Eu vou ser misericordioso e receber misericórdia, porque a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu recebo e dou, assim como o Senhor, meu Pai. O Senhor é grandioso em misericórdia, o Senhor é grandioso em bondade, e o Senhor faz com que o coração dos homens, até mesmo aqueles que desejavam o nosso mal, o Senhor repreende os espíritos das trevas que agem na vida deles, e o Senhor faz com que o coração deles seja favorável para nós. Quantas e quantas vezes nós já vimos o Senhor abrir coisas impossíveis, verdadeiros mares, ó Deus, intransponíveis, por amor do Teu nome. O Senhor faz, ó Deus, com que os impossíveis nos alcancem, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Podem ser os dias de angústia, podem ser os dias de ameaças, podem ser os dias de bonança, podem ser os dias do inverno ou os da primavera. Em todos eles, aqui está dizendo todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, nós não temos nada a perder perto do Senhor. Nós temos a perder longe do Senhor. E o Senhor, ó Deus, quer a nossa vida perto de Ti. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor deseja nos abençoar. Porque o Senhor, assim como um pai que ama um filho, que quer abraçá-lo, que quer estar com ele, que quer instruí-lo, que quer que ele seja bem-sucedido. E o pai, quando ele pensa nisso, ele não pensa em si, ele pensa no filho. A felicidade do pai, a gratidão do pai, a alegria é ver o
filho sendo abençoado. Como isso é bom para um pai e para uma mãe. Isso vem do Senhor, meu Deus. Isso é um reflexo de quem o Senhor é, ó Pai. O Senhor quer, ó Deus, nos abençoar. Por isso que todos os dias da nossa vida, o Senhor prometeu bondade e misericórdia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondosa mão. Obrigado porque o Senhor existe, meu Deus. Obrigado porque quando tudo ao nosso redor não tem respostas, porque quando todas as coisas ao nosso redor são ruins e são difíceis e são sem sabermos o que fazer, ó Pai, nós podemos olhar para o alto e aí está o Senhor. Acima de tudo, acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades e impossibilidades, nós podemos olhar para o Senhor e saber que em todos os dias da nossa vida, bondade e misericórdia estão à nossa disposição. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oh, meu Deus, obrigado porque o Senhor veio para nos preparar um lugar. Foi isso que o Senhor disse: vou preparar-vos lugar. Quando o Senhor estava nessa terra e o Senhor estava prestes a derramar a sua vida na cruz em favor dos meus pecados, em favor dos nossos pecados, meu Deus. O Senhor disse: vou preparar-vos lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei para buscá-los. O Senhor, ó Deus, preparou um lugar para estarmos contigo para todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, que honra é essa, Senhor? Que privilégio é esse, meu Deus? Os homens, as mulheres buscam o favor dos governantes, daqueles que têm autoridade, daqueles que podem fazer alguma coisa em favor do outro. Mas nós não precisamos buscar nada disso, porque nós temos aquele que é o maior, a autoridade maior. E o que o Senhor fez, como sendo a autoridade maior, ó Pai, é preparar-nos um lugar na Tua presença. Senhor, essa é uma dádiva muito grandiosa. É por isso que a Tua palavra diz: como escaparemos se rejeitarmos a tão grande salvação? O tempo é hoje, meu Deus. O momento é agora de dizer sim ao Senhor, de se arrepender, ó Deus. Pai, derrama sobre nós os olhos espirituais abertos, para que nós tenhamos compreensão do que significa a salvação, do que significa o arrependimento, do que significa o que o Senhor fez em nosso favor. Oh, meu Deus, não existe espaço para orgulho. Não existe espaço para mágoa, não existe espaço, ó Deus, para arrogância diante do Senhor. Nós comparecemos diante de Ti sempre. O Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos encontrou assim, com a nossa vida necessitando de limpeza, com a nossa alma precisando do Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, ó Pai. Porque sem o Teu perdão não dá para se achegar à Tua presença, sem o Teu perdão não dá para ter o Senhor como pastor, sem o Teu perdão não dá para sermos salvos, sem o Teu perdão nós estamos perdidos, ó Pai. Ó Senhor, abre os nossos olhos para nós conseguirmos compreender todo espírito de engano, todo espírito de engano que leva a pessoa a ficar longe desse entendimento e dessa consciência. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E eu declaro: sejam abertos os seus olhos, abertos os ouvidos, aberto o entendimento para compreender a obra do Senhor, para compreender o que Ele fez, o porquê dele ter morrido naquela cruz, para levar sobre Ele aquilo que nos afastava do Senhor. E, meu Deus, dá-nos a humildade que é necessária. Dá-nos, ó Deus, o espírito de humildade e arrependimento que é necessário para nos achegarmos diante do Senhor e sermos limpos pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor.
porque o Senhor se dispôs a ser o nosso pastor e nós também nos dispusemos, ó Pai, a sermos as tuas ovelhas. Faz de nós as tuas ovelhas, meu Deus. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso interior para que nós sejamos ovelhas do teu pastoreio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus.